Começa agora Nasce e Tece. Apresentação: Alessandra Finotti. Nasce e Tece, o diferencial que enriquece. Estamos aqui nos estúdios da Rede Blitz, diretamente da Avenida Paulista, a avenida mais charmosa de São Paulo, com o professor Djaci de Almeida. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alessandra. Bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado. E a gente vai conversar um pouquinho com você sobre hospitalidade, né? Vamos lá. Então, a hospitalidade é uma forma de relação humana baseada na ação recíproca, né, entre os visitantes e os anfitriões. Sempre que os seres humanos se relacionam, mesmo para a realização de atividades práticas ligadas a receber ou visitar alguém em um local, o relacionamento depende dos valores daqueles que estão interagindo. É isso? Ou seja, depende dos princípios que orientam as condutas dos envolvidos nesta relação. A discussão sobre a hospitalidade é muito mais do que uma simples difusão de técnicas de bom atendimento, pois depende de uma discussão prévia sobre os valores que devem fundamentar as práticas da recepção. Valores novos devem ser propostos e debatidos livremente, mas nunca impostos. Como se entende a hospitalidade nos dias atuais? Pois é, Alessandra. A hospitalidade hoje é um tema extremamente discutido pela importância que ela alcançou nos deslocamentos das pessoas. A maior parte dos teóricos que falam sobre hospitalidade, eles procuram conduzir o seu raciocínio da seguinte forma. A hospitalidade significa o encontro bem-sucedido entre mistérios. E por que bem-sucedido? Hoje, quando você se preocupa com a hospitalidade, você preserva e prima pelos hábitos de civilização, onde há o respeito pelos valores de cada um. E por que o mistério? O mistério diz respeito aos valores e os conhecimentos, os saberes que cada uma das partes tem. Na hospitalidade, se procura fazer com que a pessoa se sinta bem-vinda e respeitada. Não se procura interferir nos seus valores e nos seus saberes e nos seus conhecimentos. Tá, ela vem com uma bagagem que a gente não precisa mudar isso, né? De forma nenhuma, até porque se eu mudo a pessoa que me visita, ela, de certa forma, eu perco o estímulo de recebê-la. E se ela me muda enquanto eu a recebo, também eu perco o atrativo dos meus valores, da minha cultura, da minha sabedoria também. Então é isso que permanece como um atrativo que faz com que as pessoas se desloquem para visitar outras comunidades, outras culturas, outros conhecimentos. E esse conhecimento de uma nova cultura nos enriquece também, né? Certamente, nos enriquece e muitas vezes nos faz valorizar aquilo que se tem. Tá? Então, em contato com outras culturas e pensando e compreendendo os valores que aquela cultura atribui aos seus conhecimentos, faz com que eu aprimore a minha cultura, o meu saber, o meu conhecimento e que também passe a valorizar toda aquela riqueza que se tem. É verdade. Em se tratando de uma hospitalidade doméstica, né? Você acha que existe aí uma escassez? Como Não. Você vê Quando você fala de hospitalidade doméstica no Brasil, normalmente o brasileiro ele é muito receptivo. O sorriso fácil, a forma de acolhimento muito expansiva, o brasileiro ele é muito expansivo no acolher novas pessoas, né? Então, na hospitalidade doméstica, nós temos uma fartura de hospitalidade. A coisa pega quando você pensa na estrutura profissionalizada da hospitalidade. Ah, é verdade. A gente não tem uma estrutura para receber pessoas de outros países, enfim. O Brasil como destino turístico, destino de deslocamento, é muito novo ainda. Então faz muito pouco tempo, algumas poucas décadas, que a gente começou a se preocupar com técnicas de acolhimento. Tá? Então, se você faz um comparativo, quando fala do brasileiro lá fora, o pessoal fala samba, sorriso, música,
Mas quando se fala de técnica de atendimento, a gente ainda deixa muito a desejar quando nos comparamos com outros destinos do mundo. Tá? É aí que nós vemos que hospitalidade, nós temos o acolhimento, o sorriso fácil, o bem-querer, a forma de fazer com que a pessoa se sinta à vontade. Em poucos minutos a gente tem essa capacidade. O que nos falta ainda é o conhecimento técnico para fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, protegida e dentro de um padrão esperado que hoje é praticado no mundo inteiro. É uma mão de obra, na verdade, que está faltando dessa parte de hospitalidade. A gente acha que tem isso, mas assim, em grandes hotéis, em grandes empresas de turismo. Mesmo nos grandes hotéis e as empresas de turismo ainda carece muito dessa nova técnica. Hoje a gente percebe, não é que não se tem, o que a gente percebe é que se caminha ainda num passo um pouco lento para que a realidade cobra da gente. Tá? Então ainda tem o que a gente gostaria é que estivéssemos em um outro patamar de capacitação de mão de obra, que se tornassem verdadeiros hospitaleiros profissionais. Isso que nos falta. Tem algum país que a gente poderia seguir o modelo? Tem muitos, e principalmente os países, logicamente, são os países mais antigos, que têm a prática do turismo como um item extremamente importante da sua economia. Então, todos os países da Europa, certamente você pode considerar isso. Mesmo a América, os Estados Unidos, você tem isso e pode seguir como exemplo, sem dúvida nenhuma. Claro, o Oriente também tem se capacitado muito, você tem países extremamente hospitaleiros e que têm considerado isso como sendo uma condição essencial para o desenvolvimento da sociedade local. Instalando-se de maneira definitiva no universo comercial, corroborando todos os esforços necessários para a fixação da imagem e a construção da marca de empresas, produtos e lugares. A hospitalidade comercial se resolve dentro de modernas estruturas organizacionais, criadas em função do surgimento do processo moderno de deslocamento e subsidiada pelas práticas modernas da comunicação e informação. Pois é. Não faz muito tempo, quando a gente entrava em sala de aula para ministrar um curso de hospitalidade, e até mesmo quando se dava consultoria em algumas empresas, como hotéis, restaurantes, shopping centers, uma das preocupações era essa. Quando você falava de hospitalidade, hospitalidade é aquilo que eu faço na minha casa, eu recebo bem os meus amigos. Até sim, isso é a origem da hospitalidade, a hospitalidade doméstica, a hospitalidade praticada de maneira informal. Agora, quando a gente fala da hospitalidade profissionalizada, a gente deve entender de que ela se resolve dentro de um universo extremamente profissionalizado e se utilizando de técnicas e de controles que hoje são vistos nas empresas modernas. Só para a gente entender isso, é importante que se diga o seguinte: você tem que manter aquela informalidade da sua casa, o seu sorriso farto, tudo, mas fazer com que tudo aquilo agregue valor e que possa se transformar em lucro nos resultados da empresa, que eu possa remunerar o capital de investimento, garantir emprego, promover o desenvolvimento do meu entorno, né? Fazer com que as pessoas envolvidas no projeto hospitaleiro sejam recompensadas na sua essência. Legal. E a atmosfera da cidade? Ela pode afetar o comportamento dos turistas de alguma maneira? Mas afeta muito, né? Então, hoje, assim, nós temos até alguns exemplos bem claros, né? Choveu demais em uma determinada cidade, de repente aquela cidade ela passa a ser evitada com relação a visitantes, né? Ela passa a ser evitada, ela sai do roteiro de circulação de pessoas, de deslocamento de pessoas. Você vê uma questão de segurança, uma questão de saúde pública, uma dificuldade de transporte público. Tudo isso afeta
afeta a vida do morador e, consequentemente, afeta a vida de quem visita também. Então, sem dúvida nenhuma, a hospitalidade fica altamente comprometida quando você percebe deficiência em algum desses serviços e algum desses elementos que podem promover a segurança ou que possa, de certa forma, reproduzir um pouco o ambiente normal, de origem da pessoa. Normalmente a hospitalidade ela tem aquela preocupação de fazer com que a pessoa se sinta em casa fora de casa. Uhum. É o tema da hospitalidade, é isso que a gente se preocupa com a hospitalidade. E a qualidade de vida também dessas pessoas e nossa também, claro, né? Você está recebendo alguém e você quer que seja com muita qualidade. Como que a gente vê essa forma? Pois é, Alessandra, você falou com uma coisa que é preocupante. A gente, quando pensa em hospitalidade, você pensa em compartilhamento, encontro de mistérios bem-sucedidos, que a gente começou essa nossa conversa, né? Eu só posso compartilhar os meus valores se eu os tiver. Então, a hospitalidade, e toda vez que a gente fala em qualidade de vida, a gente pensa, a primeira coisa que nos remete às questões ambientais, que são importantes. Hoje a gente vê tantos lugares que são evitados porque tem uma prática de degradação do ambiente, do meio ambiente, ou até mesmo do patrimônio histórico. A gente vê tantos lugares que são evitados por práticas ilegais com relação, vamos lá, que se utiliza de mão de obra infantil. Mas também a questão da qualidade de vida diz respeito às pessoas que moram naquela cidade. Eu só posso receber bem alguém se eu tiver essa qualidade de vida. Então, se eu tiver educação, se eu tiver um meio de transporte, se eu tiver segurança, se eu tiver assistência médica, se eu tiver a questão do socorro médico, né? Se eu puder viver bem na minha cidade, eu posso compartilhá-la com alguém. Se eu não tiver nada disso, eu não tenho como ser hospitaleiro também. Então, isso diz respeito, principalmente, às questões das políticas públicas. Muitos administradores públicos pensam em desenvolver um certo destino como atração turística, tudo, mas se esquece de dotar a população local das qualidades mínimas de vida, para que ela possa compartilhar e possa fazer com que o visitante seja bem-vindo a partir daí. É um tema a se pensar com muita delicadeza até, né? Porque a gente precisa realmente oferecer, como você disse, segurança para as pessoas. Acho que é um dos pontos, né, principais, saúde, que a pessoa, de repente, se tiver algum problema de saúde, precisa se sentir amparada mesmo, né? Transporte público também, segurança. Eu preciso saber que vou poder me locomover no meu destino, naquela cidade que eu escolhi, né? E isso, sem dúvida, nos diz o seguinte, e isso é uma das coisas que ainda nos carece muito, políticas públicas voltadas para isso. Tá? E não adianta você que trabalha num hotel, me receber bem, se na sua casa falta alimento, falta segurança, você não conseguiu ter acesso à escolaridade. Então, isso tudo fica muito difícil, você preparar alguém para receber alguém de fora se você não consegue dar àquela pessoa que mora na localidade o mínimo necessário. Ou mesmo que eu esteja, né, em determinado hotel e seja muito bem tratada, muito bem recebida, mas se eu sair daquele ambiente, daquela fortaleza, e eu precisar pegar uma condução, um ônibus, um metrô, me locomover para algum lugar, que a gente está conversando mesmo, né? Eu não tenho esse acesso fácil a outros lugares, não consigo ir. Fica difícil, fragiliza muito, fragiliza o vínculo. E hoje, a hospitalidade faz com que, o quê? É construção de marca. É aquilo que garante a imagem das localidades, a imagem das empresas hospitaleiras em geral, é aquilo que dá a densidade na formação da marca. E essa responsabilidade de quem? Das pessoas, do governo? Quem é responsável por criar toda essa hospitalidade? Eu diria que de todos. Tá? A hospitalidade você não faz só com apenas um dos elementos da sociedade. Você tem a sociedade civil organizada, você tem a população, você tem que ter todos preparados
para adotar os princípios da hospitalidade. E, logicamente, sem dúvida nenhuma, o gestor é o poder público, através das políticas públicas. Tá certo, então. A gente encerra por aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Rede Blitz, tá? E a gente volta com mais programas para vocês, com mais informações. Ok, Alessandra, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco sobre hospitalidade. Eu sou um apaixonado por esse tema e estou à disposição todas as vezes que precisarem. Eu gostaria muito de poder compartilhar isso com vocês. Ok, vai virar parceiro freguês aqui da Rede Blitz. Certamente. Obrigada pela sua presença. Obrigado.